apesar dos desfalques que você teve hoje, né, do Igor Henrique, Júnior Todinho, a equipe se mostrou uma equipe muito competitiva, muito sólida, do início ao fim da partida. O time está chegando ao seu ideal ou ainda falta muito? Parabéns pela vitória. Bom, boa noite, obrigado pelos parabéns. Realmente, assim, muito feliz pela vitória. Repetir a fala que vitória é soberana, né? Às vezes sai no automático. Com relação ao ideal, assim, são muitos jogos, cada jogo é uma história, mas eu acredito que a gente tem evoluído, né? Principalmente com relação à nossa organização com a bola, né? Hoje, quando até fazer o gol, acho que a gente estava construindo muito bem, depois a gente mostrou uma outra fase importante que são as transições, né? Nós fizemos o gol, o adversário ele desgasta muito todo mundo que joga contra ele, é o time que tem mais posse no campeonato, meias muito leves, com muita mobilidade, e eu até falei na preleção que nós tínhamos que ter tranquilidade para interpretar essas ações deles, eles acabam terminando com o cruzamento da área, se nós tivéssemos com a área bem preenchida, né, nós conseguiríamos nos prevenir bem com relação a isso aí. Agora, o que mais me deixa feliz no dia de hoje é justamente a utilização do elenco, né, parabenizar o elenco. Nós não lesionamos o Todinho e o Igor, não deu tempo de recuperar, infelizmente, né, o Thiago ali saiu sentindo ali algo que a gente ainda não tem uma resposta sobre. Cuidamos do Elias, porque ele também estava fadigado, né? Improvisamos o João, ele deu uma resposta. Isso que deixa a gente feliz, essa rotatividade. Você vê que a gente estava com umas trocas fortes, né? Nas trocas, o time da gente ficou bem agressivo, ficou com uma transição forte. A gente precisa ter elenco, né? Para jogar uma Série B e estar entre os primeiros, só com um elenco muito competitivo, com muitas opções, jogadores envolvidos com propósito. Então, isso é o que me deixa mais feliz enquanto treinador. Independente da forma que nós jogamos, é a entrega e o envolvimento de todo mundo, que iniciou e que entrou. E, além disso, acho que foi uma vitória muito merecida, apesar do adversário ter a bola depois que a gente fez os 2-0, mas nós tivemos muitas transições ali. Se nós tivéssemos caprichado um pouco mais, nós poderíamos ter um placar até elástico. As finalizações dele, assim, muitos chutes bloqueados, o nosso funil muito bem preenchido, então acho que nós fizemos assim um jogo seguro e fizemos muito por merecer. Boa noite, Luizinho, Igor Santiago, Feras do Esporte, Band News Goiânia. Luizinho, mais uma vitória do Vila Nova dentro de casa, e como você mesmo disse, hoje o Vila demonstrou uma boa saída de bola ali de trás, naquela descida rápida para o campo de ataque do adversário. Mas em alguns momentos o House teve que trabalhar, o CRB nessa pressão conseguiu chegar a finalizar no gol do Vila Nova. Como ser um time efetivo nessa transição rápida, mas sofrer pouco? A Série B, o CRB, ele vem de uma sequência negativa e assim, nós estávamos para uma afirmação e eles para uma recuperação, né? Os dois gols saíram cedo e restava muito jogo ainda. E as características de jogadores que nós colocamos em campo, o Paredes, o Juan e o André, ficou muito bom para transitar. Então, como eles desgastam muito, eles fazem mais ou menos um 4-1-5, esses meias flutuando nas costas dos volantes, né? Eles têm muitas conexões, é um time muito entrosado. Então, nós optamos por estar com um time bem compactado, um bloco bem coeso. Eles acabam levando a bola por lado, é um dos times que mais cruza também, para a gente estar bem estruturado. Já visto que a gente estava ganhando 2-0 e para a gente apostar nas transições. Assim, sempre gosto de ver a nossa equipe marcando alto, mas com 2-0 a gente também ser estrategista, né? Pensar também no resultado e as características dos jogadores que nós temos em campo. Né? A entrada do Paredes, do Juan e do André deixou o time muito forte para contra-atacar. E nós tínhamos uma preocupação de não deixar o time espaçado para eles não usarem muito esses espaços. Então ficou o André muito próximo do Dodô, o Paredes e o Juan muito próximo do Ralf e do Arilson, e eles tinham a bola, desgastavam a gente um pouco, levavam a bola para o canto e cruzava, e a gente conseguia tirar bem. Muita qualidade na equipe deles, né? De todos os jogadores que estavam dentro de campo. Então, naturalmente, em algum momento eles vão agredir. Mas eu acredito que a gente se comportou muito bem, precisamos ter bons zagueiros, bons goleiros, e acredito que foi isso que aconteceu. Boa noite, Luizinho. Gustavo Ramos, da Rádio Goiânia. Me permita aqui duas em uma. Qual que é a sensação, depois de quase um mês de trabalho, tá pisando, mesmo que momentaneamente, no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B, e sobre o Gustavo Pajé? Foi uma vitória do elenco, mas quando tem a contribuição de um prata da casa, é uma vitória considerada especial. Comenta pra gente como é que está sendo o trabalho em cima desse garoto que está aí sendo decisivo para o Vila. Com relação a pisar no G4, por mais que seja momentâneo, como eu falei, não tem dinheiro que paga a gente ter uma noite de sono no G4. Quando você abre a tabela de classificação, vê a quantidade de clubes que tem, com o nível de investimento que tem, e você está entre os quatro, nem que seja por alguns segundos, isso traz uma felicidade imensa para todos nós, diretoria, comissão, atletas. Agora,
né? A gente tem que colocar os pés no chão, tem muito jogo pela frente, utilizar esse momento para a gente estar convicto, né, da nossa qualidade, da nossa capacidade, que nós podemos chegar até ali. Agora o grande desafio é a permanência, é continuar colado ou nele, né? Isso nós temos os pés no chão para isso, nós sabemos a dificuldade que é permanecer entre os primeiros, então o desafio é esse, a gente continuar trabalhando forte, com muita humildade, para que a gente esteja sempre ali ou muito próximo. Com relação ao Pajé, o treinador ele tem várias conquistas, né? Um acesso, um título, você colocar um garoto, né, da base do clube, ele ser determinante, como ele foi no último jogo de hoje, isso é muito prazeroso para todos nós. Com certeza a diretoria, toda a diretoria da base está orgulhosa por isso, né? Isso virando uma verdade, né? Que a base faz sentido, que o garoto pode ajudar, pode ser determinante, extremamente feliz, muito feliz mesmo. Isso aí hoje foi uma grande conquista para a gente. Iniciar com o garoto, ele conseguir ser determinante novamente. Então, não tem dinheiro que praça, isso é uma conquista não só minha, longe disso, né? De todo o trabalho da base, toda a diretoria. Esse garoto já está um bom tempo aí, é um garoto que vem sendo lapidado, que vem sendo bem orientado para que ele possa estar evoluindo como ele está. Eu retorno ao Vila e encontro um atleta muito melhor trabalhado. Então, parabenizar o clube que cuidou bem do garoto e hoje ele está num processo de evolução muito interessante. E a minha função é perceber que ele está evoluindo e utilizar. Luizinho, boa noite. A gente viu ali um meio-campo, né, hoje um pouco diferente do que você vinha usando, e parece que encaixou ali, né, o Arilson com o João Vieira, que são dois jogadores de mais marcação. Você entende que a formação ideal do Vila, talvez ali no meio-campo, seja com esses dois homens de marcação para dar mais liberdade para o Dodô? Hoje você utilizou o Pajé. Bom, né, realmente são dois jogadores muito agressivos, né? Essa da gente encontrar o ideal, cada jogo é uma história, lesões, cartões, né? Dificilmente a gente consegue repetir a mesma equipe, mas não resta dúvida que eles competiram muito, o time ficou bem coeso, ficou um time forte, intenso, uma pressão forte ali, é muito difícil jogar contra o CRB, né, com a bola rolando, desgasta muito o meio de campo do adversário, no caso hoje desgastou muito o nosso meio de campo, mas nós tínhamos dois jogadores com muita competitividade ali dentro. O Dodô, apesar de ser um meio atacante, é um jogador que vem contribuindo muito também defensivamente, é um jogador que está com muita vitalidade, é um jovem, está bem fisicamente, mas assim, não quero usar o termo ideal, e sim, assim, ficou realmente muito interessante, competimos bem, e vamos ver como é que vai se dar a sequência aí. Como eu falei, vitória do grupo, nós mudamos 3 jogadores da última partida. A última partida nós também fizemos mudança do jogo do Operário, que nós tínhamos feito em casa. E quanto mais a gente rodar e tiver resultado, melhor, porque a gente mantém todo mundo ligado, todo mundo aceso, todo mundo feliz, todo mundo pisando no campo. É muito bom quando a gente consegue vencer, tá bem posicionado, utilizando muitos jogadores. Boa noite, Luizinho. Alô, alô. E é fundamental, né? Assim, que os jogadores comprem a ideia e confiem no treinador, né? Isso é óbvio, né? Você chegou, fez algumas mudanças, enfim, teve alguns questionamentos de atletas, inclusive públicos. Você acha que agora até o pessoal está convencido assim que o Vila encontrou uma maneira de jogar? Hoje, antes do gol, ele já tinha criado 3 oportunidades, enfim, praticamente não deu muita chance para o CRB. Você acha que está encontrando e ter essa confiança dos jogadores é fundamental? Bom, na verdade, assim, uma palavra dita às vezes repercute de várias maneiras, né? A gente nunca teve tantos problemas assim. Porque às vezes uma palavra dita repercute externamente e aí uma segunda, uma terceira, uma quarta informação vai virando uma série de informações. Cara, sempre tive muito humilde para trabalhar, para tentar fazer o melhor todo santo dia. Futebol, infelizmente, a gente precisa de tempo, mas primeiro a gente precisa de resultado, né, para trazer mais tranquilidade e tal. Mas assim, eu cheguei num ambiente que eu conheço muita gente, a diretoria, a comissão, muitos atletas que trabalharam comigo ano passado. Internamente a gente sempre trabalhou, os problemas eles aconteceram e podem acontecer novamente. A gente está aqui para trabalhar, para corrigir, para melhorar, para organizar. Faz parte do processo. Pode ser uma coincidência dos primeiros jogos, né? Eu retornei e depois acho que eu fiquei fora do Vila o quê? 5, 6 meses? Acredito que sim. Né? Então, assim, a gente não chegou num ambiente que nós não tínhamos, assim, uma zero conexão, né? Mas, enfim, a gente está trabalhando com muito profissionalismo, com muita humildade, e a gente, assim, não
A gente precisa continuar, né, provando a cada jogo. Daqui a pouco tem um jogo contra o Volta Redonda e nós precisamos vencer novamente. Eu sou um cara muito humilde, um cara muito pé no chão, só trabalho e a gente espera que as coisas vão acontecendo. Realmente o nosso início foi um início ruim de 2 jogos, porque também já estava numa sequência muito ruim, então ele já vinha mentalmente castigado, né? E aí, na minha chegada, você não vence na primeira, não vence na segunda, continua o caos, né? Mas, claro, a gente tem evoluído bastante. Houve uma ruptura em alguns momentos do jogo que precisa de treino, de repetição, de correção, de ajuste. E aí, na vitória, isso vai crescendo. Eu acredito que, nesse momento de organização ofensiva, a gente evoluiu bastante. E, claro, essa equipe já tinha muitas boas características defensivamente, uma equipe sólida, uma bola parada boa, né? Mas essa situação, assim, que a gente gerou uma ruptura maior, eu acho que a gente começa a gerar uma conexão e me traz mais segurança, que a gente hoje já tem uma rotina, uma rotatividade, que troca jogadores e eles sabem onde tem que estar e o que fazer. Bom dia, Luizinho. Meia-noite e 11. Um jogo tão extenso, né, velho? O Vila vai dormir no G4 e a gente tá querendo dormir também, mas vamos lá. Eu quero te perguntar o seguinte: tem 2 times acima da média na pontuação e os outros sobe ali e desce de quarto a sétimo, nono. Você tem uma projeção de pontuação para esse fechamento primeiro turno, os pontos que o Vila tem, te dá uma garantia de que lá no final vai estar ali no bolo também brigando? Esse ano pode ser uma margem menor para o acesso, por tudo que está acontecendo, esse equilíbrio, Luizinho, por gentileza? Bom, foi bom que deu uma descontraída. Na verdade, jogo a jogo, o ano passado a gente virou o turno com 30 pontos ou mais, né? E na sequência também a gente bateu liderança. E o que a gente está em busca é de consistência e constância, né? Com relação a essa quantidade de pontos, é óbvio. Quanto mais pontos fizer para virar, né? Por exemplo, se nós vencermos o Volta Redonda, a gente vira com 30. É um bom número. Mas é jogo a jogo. A nossa maior preocupação até aqui é dar padrão, organização, né? Cuidar desse ambiente coletivo para que todo mundo esteja voltado para um único objetivo. Imagina, com tantas equipes grandes, como você falou, com uma pontuação elevada, com investimento altíssimos, nós temos que nos unirmos internamente, estar extremamente envolvidos com o propósito, porque a gente precisa fazer força para que a gente esteja entre esses grandes clubes aí, como você bem citou, né? Então é um dia após o outro, humildade, pé no chão, não tem tempo para empolgação, para fazer muita conta. Quanto mais nós ganharmos, mais próximo e menos distante do G4 nós vamos estar. Então o foco é esse. O foco é esse, é um jogo atrás do outro, não é para fugir de uma responsabilidade, é uma realidade. A gente tem que manter a Série B, a experiência me diz que não tem tempo para empolgação, é muito equilibrada. Enquanto você não encontrar uma constância e uma consistência, você não sobe. Então a gente está em busca de cuidar da nossa cabeça para não se empolgar quando a gente estiver entre os 4. Do jeito que você chega, rapidinho você sai. Tá ligado? Vila Nova subiu uma ladeira, né? Depois de 5 derrotas seguidas, acabou aí com essa sequência agora de 5 jogos sem perder. Mas dá para falar que o Vila Nova só pagou o prejuízo, que agora começa o campeonato para um time que quer subir? Dá para distinguir, fazer essa diferença que agora que realmente o time tem que continuar com essa pegada? A gente não consegue escolher assim um momento da oscilação, né? Iniciamos muito bem, gera aquela expectativa, mas faltando ainda muita coisa, né? Bateu a oscilação, estamos na metade do campeonato. Poucos clubes oscilaram, né? Até então, Coritiba e Goiás está com uma pontuação muito forte, mas ainda tem um turno todo pela frente. É praticamente 2 campeonatos estaduais. Né? O ano passado, tem equipes na Série B que oscilam 1, 2, 3 vezes. O ano passado, o Ceará virou o turno com 27 pontos, se eu não me engano, subiu. Né? Oscilou o campeonato todo na reta final, cresceu e chegou. A gente tem um grande objetivo de assim, ser consistente até a reta final. Acho que esse é o grande desafio, acho que esse é o X da questão. Né? E assim, a oscilação você não escolhe o momento. Agora é óbvio, virar o turno no momento que nós estamos, né, do meio para o final da competição, é algo muito interessante. Agora a gente tem que se manter forte para ter fôlego, para até aí as últimas rodadas a gente tá no bolo. Luizinho, Alessandro Pires, da Unirg FM, do Tocantins. É um prazer conhecê-lo. Boa noite. Luizinho, em determinados momentos, até o 20º minuto, a equipe do CRB tinha a bola. Depois, o Vila foi cirúrgico, através de uma pressão, conseguiu fazer o gol na abertura de contagem. Em alguns momentos, o time sucessivamente errou vários passes, inclusive trouxe uma chateação sua, e um exemplo que o goleiro House poderia ter saído jogando em 2 oportunidades e deu chutão
que trouxe esse problema aí. De que forma minimizar, na sequência da Série B, essa ansiedade que nós temos visto em anos anteriores, que justamente essa ansiedade acabou atrapalhando o Vila para quem sabe, um dia voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Como você pretende trabalhar esse emocional? Bom, obrigado aí pelas primeiras palavras, um prazer. Na verdade, assim, um jogo de 100 minutos tem muitos acontecimentos. Do jeito que nós tivemos muitas virtudes, tem muitos equívocos também, né? Muitas tomadas de decisões equivocadas e questões técnicas também. O jogo de hoje, eu falei na preleção o seguinte, o CRB, ele tem mais posse, inclusive, do que os líderes, né? Ele teve uma posse avassaladora, inclusive, contra o Coritiba. E nós ainda estamos no momento, né, assim, o que eu mais sonho, o que eu mais gosto, o mais quero é que a nossa equipe tenha bola, que a gente possa ter mais posse que os adversários, mas nós temos que ser estrategista para ganhar jogo também. Eu acredito que no momento, a gente estando mais organizado defensivamente, a gente ia conseguir explorar mais as transições defensivas, porque o CRB, por mais que ele tenha muita posse, também não é um dos times que faz mais falta e tem mais ganhos de duelos. Então, se nós estivéssemos bem compactos, bem consistentes, nós tínhamos nas saídas as criações do espaço. Então, assim, nós precisamos, quero muito que minha equipe tenha bola, mas nós precisamos ganhar jogo. Né? E eu entendo que a nossa posse, em detrimento do CRB, o CRB hoje está com mecânicas mais automatizadas. Né? Então, humildade, eu falei internamente que nós não poderíamos achar que nós estávamos jogando mal quando nós não tivéssemos a bola, porque o CRB tem mais a bola do que todo mundo do campeonato, inclusive do que os líderes. Nós tínhamos era que ganhar o jogo. Porém, se nós tivéssemos tomado algumas decisões melhores, como, por exemplo, esse lance que você citou do House, como é que nós vamos corrigir? Naquele momento, nós tínhamos muitos jogadores livres, então era desnecessário a gente se desfazer da bola, porque a gente tinha muita gente livre para jogar. Do mesmo jeito, nós tivemos uma certa oportunidade de transitar para fazer mais gols e nós equivocamos tecnicamente ou em tomada a decisão. Mas com relação a ter ou não a bola, nós também trabalhamos isso com uma estratégia e respeitando uma qualidade que esse adversário tem, como número 1 de competição, independente da posição que ele está. Obrigado, pessoal. Uma boa noite para todo mundo.